Bom dia, Luísa, seja bem-vinda ao De Primeira. Como é que está o vestibular do Tite? A nota de corte está muito alta. Na minha época de faculdade era 7, na escola era 6. Com quanto precisa para passar de ano com o Tite? Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Bom, a nota acho que está alta, né? O Tite pretende montar um elenco para voltar a vencer no ano que vem, né? Então, é a última chance aí de alguns jogadores de mostrarem serviço, né? Talvez chegar no ano que vem disputando uma vaguinha ali como titular, né? O Varela vai ter uma chance de novo. O Pablo vai substituir o Léo Pereira, que está suspenso. Então, são dois jogadores que não jogaram muito nem ao longo do ano e nem com o Tite, né? O Varela demorou a entrar, foi titular no último jogo e vai se manter nesse. Então, vamos ver, né? Tem algumas reservas aí também que tiveram poucas oportunidades. É o caso do Alan, né? Que nem jogou com o Tite, teve uma lesão. O Davi Luiz nem foi relacionado, então ele tem uma situação ainda indefinida no Flamengo. Tem alguns jogadores que podem aproveitar esse jogo contra o São Paulo para quem sabe, ganhar esse último suspiro no coração do Tite e continuar no Flamengo no que vem, né? Everton Ribeiro é um exemplo também que pode ser o último jogo dele com a camisa do Flamengo. Boa informação importante. Inclusive, colegas na imprensa noticiaram a respeito que o Inter é um dos times que está de olho aí na situação do Everton Ribeiro para a temporada que vem. O Inter que também vai ter eleições. Já já a gente vai ter o Marinho mais tarde no programa. A gente pode também abordar esse tema do lado do ponto de vista colorado. Até conversando contigo hoje, Luiz, estava te perguntando sobre a situação do Davi Luiz, porque o presidente do Vitória, o Fábio Mota, falou do interesse do Vitória, que está voltando para a Série A, em quem sabe um dia repatriá-lo, mas ele também disse que tinha informação de uma possibilidade, uma proposta ou de uma possibilidade do Davi Luiz ter interesse de um clube de fora. Tinha aquela situação da renovação automática também do contrato do Davi Luiz. Como é que está o futuro do zagueiro? Então, ele já bateu a meta de jogos, já tem alguns meses que ele bateu essa meta, e tem a renovação automática. Só que ele recebeu algumas propostas no meio do ano, né? Não foi utilizado como o jogador pensava e também o Flamengo pensava, né? Então, imaginando uma reformulação da zaga também, poderia ser uma possibilidade de saída, até dependendo das propostas que ele receber. Ele foi procurado no meio do ano, se eu não me engano, pela Turquia e um time da Arábia Saudita, alguma coisa assim. Mas não saiu, quis ficar no Flamengo, quis brigar por uma vaga. Ele tem interesse de trabalhar com o Tite, mas também se chegar alguma proposta interessante para ele, para o Flamengo, pode ter uma conversa. Então, está indefinido ainda. Agora as conversas devem andar, né? A janela vai abrir e as conversas devem encaminhar também, até para o Flamengo entender qual o cenário da zaga, né? Se o Flamengo perde, por exemplo, o Léo Pereira ou o Fabrício Bruno, complica um pouco para liberar todos os zagueiros, né? Vai ficar o quê? Só com o Pablo? Porque o Rodrigo Caio está saindo, se perder os dois titulares, o Davi Luiz também sai, e aí vai ter que contratar um monte de gente no mercado. Então, ainda está indefinido. Se ele ficar tranquilo, o contrato já vai ser renovado mesmo, se não, tem conversa. O Flamengo pode sentar com ele e conversar, mas isso ainda está aberto. Tem que ver os movimentos também do mercado aí para entender o que o Flamengo vai ter de necessidade para o ano que vem. Besiktas e Al Ettifaq da Arábia Saudita. Besiktas da Turquia e Al Ettifaq da Arábia Saudita, os clubes que procuraram o Davi Luiz. O Everton Ribeiro hoje é mais provável que saia ou que fique, ou não tem um panorama nesse sentido, Luísa? Então, ainda não tem. O Flamengo e o Everton Ribeiro se reuniram para ter uma primeira conversa. O staff do jogador tenta 2 anos de contrato e o Flamengo quer oferecer um só. Pelo que eu entendo, é da vontade do clube que ele fique. Até porque ele é um jogador de referência, né? O Flamengo perde no campo o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, que são jogadores dessa geração mais antiga, né? E que representam essa referência para os jogadores, de dar conselho, de estar ali, né? No dia a dia, a diretoria já tem um bom diálogo com ele e tal. Então, é do interesse do Flamengo que ele fique, mesmo que tecnicamente já não seja mais o Everton Ribeiro, né? Que foi decisivo nos últimos anos. Só que tem uma questão de tempo de contrato, que a diretoria não quer, diferente do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, a diretoria abriu mão do que ele queria para renovar com ele. E também salário, né? O Everton Ribeiro é um dos maiores salários do elenco, então é um custo muito alto para um jogador que hoje já não dá esse retorno que antes deu. Então, tem uma conversa, eles vão conversar de novo. O Flamengo é a prioridade do Everton, né? Antes de ouvir outros clubes, o Everton quer entender a situação dele no Flamengo, mas se não der certo, é bem provável que ele seja um rival do Flamengo aí ano que vem, porque tem vários clubes brasileiros interessados nele, né? O Corinthians já demonstrou interesse no meio do ano, já perguntou como é que era a situação dele. O Inter agora, né, o candidato, né, falou que quer negociar com ele. Então, assim,
O Flamengo sabe disso, e assim como o Bruno Henrique, o Flamengo deixou para o último momento, e aí agora vai ter concorrência. E isso é uma forma de barganhar também, né? Que o staff do jogador vai ter nesse final de ano. Foi uma escolha do Flamengo deixar para agora. E assim como o Bruno Henrique, o sarrafo subiu, né? A pedida subiu. E vamos ver como é que vai ser. Mas aí essa negociação ainda está aberta, né? O primeiro contato deles foi isso. Flamengo, quero te oferecer 1 ano. O staff do jogador, não, mas eu queria 2. E agora vamos ver, final do Brasileiro. O Tite vai se reunir ainda essa semana, já com a diretoria, então já começa a traçar mais ou menos esse plano. E para te liberar, já te agradecendo, Luísa, no caso do Gabigol, não é aquele aluno que faltou na escola, ele está indo para a aula, mas ele não está sendo mais aquele cara que senta na primeira fileira, todo mundo nota quando chega ali para fazer a sua prova. O Gabigol tem sido preterido, ficado no banco e às vezes nem entrado nos jogos. Nessa reta final com o Tite, o status dele mudou para uma temporada que não foi boa, todos nós convenhamos com isso. Tem alguma novidade em relação ao futuro dele? Ainda não, o Gabigol é desfalque, né, para esse jogo de hoje. Ele já começou o tratamento dele, o Flamengo vinha adiando esse tratamento em conjunto com o jogador, né, decidiram adiar um pouco desse tratamento até o final da temporada para ele ficar disponível, né, para a reta final ali, mas ele não conseguiu realmente jogar, né. Eu acho que, além da questão técnica, porque o Pedro tá bem, né, o Gabigol ainda não... Eu acho que o Tite ainda não entendeu a melhor forma de usar o Gabigol, porque me parece que os jogos que ele entrou, primeiro que ele já entra no final do jogo, então às vezes o jogo já tá meio bagunçado mesmo e tal, e aí eu acho que ele ficou meio flutuando ali sem a função exata que talvez o Tite possa imaginar para ele. E tem a questão física também, né? Ele ainda está sentindo dores, tanto que vai perder esse último jogo. A intenção do Flamengo era fazer só no final mesmo da temporada. E como o time já não disputa título, resolveu já fazer esse procedimento. Então, tem uma questão física, tem uma questão técnica. E vamos ver como é que vai ser, né? Agora ele começou a conversa de proposta de renovação. Inclusive, se encaminhou mesmo essa conversa para a renovação, o Flamengo apostando nesses 10 anos de Gabigol, né, no Flamengo, com esse novo contrato, chegaria a 10 anos, mas parou um pouco até por conta dessa reta final de temporada. Agora, pode ser que retome, né, não sei que tipo de conversa o Gabigol vai ter com outros clubes também. Nesse momento ainda não tem nada, o Flamengo acredita no jogador, mas ao mesmo tempo acho que vai querer ouvir o Tite para saber se ele tem interesse também, né, de apostar mesmo, de insistir no Gabigol. Eu acho que, como a gente vem falando aqui, né, eu acho que seria até um erro do Flamengo liberar o Gabigol para um rival direto, porque já sabe o que ele pode fazer, não tem que ver como é que ele vai voltar na próxima temporada fisicamente, se esse procedimento der certo e ele ficar zerado, pode ser um Gabigol que a gente se acostuma a ver também, né? Então, no momento ainda não tem nada, mas ele começou esse tratamento que vai ser importante para ele, para voltar o ano que vem 100%, e vamos ver, acho que depende muito do Tite também, se vai querer apostar realmente nele ou não, né? Lembrando que o contrato dele é até o final de 2024, então ainda tem tempo, né? Pode ser que o Flamengo faça como está fazendo com o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, só negociar quando chegar na reta final. E aí, dependendo de como o Gabigol tiver, vai ser meio complicado, né? Exatamente, isso pode aumentar ou diminuir o preço, mas quanto mais o contrato está perto de terminar, mais difícil a permanência, porque você aumenta a possibilidade de assédio de outros clubes. Nesse vestibular do Flamengo para ano que vem, certamente passa por ter a vaga na fase de grupos, por isso que é tão importante o jogo de hoje para o Flamengo vencer, para não depender dos outros resultados de Grêmio e de Botafogo e não perder a sua vaga no G4 na última rodada. Luísa, muito obrigado pela participação com a gente, viu? Valeu, gente. Até a próxima. Torcedor torcendo aí pelo 15-0 hoje contra o São Paulo. Tá fácil. Para sonhar com o título aí. Tranquilo, coisa básica. Mete Tranquilo, um 15-0, o Flamengo mete um 15-0 e o Palmeiras ainda perde pelo menos o jogo, porque ainda precisa que o Palmeiras perca para o Cruzeiro. Depois... E o Atlético também, né? Exato, e o Galo não também. Não é uma vida fácil. Combinação que a gente já viu várias vezes acontecer, só que não. Obrigado, Luísa. Valeu, gente. Bom dia. Olha, nem para até para os padrões desse Brasileirão, essa maluquice, acho que essa aí não vai acontecer. Mas no futebol a gente viu muita coisa. Agora, desse nível, acho que essa vai ficar para a próxima. Continue votando na nossa enquete quem você acha que fica fora do G4. Essa disputa vai ser boa, hein? Você tem algum voto, PVC, para a nossa enquete? Quem fica fora do G4? E eu acho que o Botafogo
e o Bragantino. Pelos palpites que eu dei, né? O Flamengo perdendo, o Atlético vencendo, o Grêmio empatando, o Botafogo perdendo e o Bragantino perdendo, o Botafogo e o Bragantino seguem fora do G4, no quinto e sexto lugares. Permanecendo no panorama que a gente está tendo agora, então, na opinião do PVC, a galera continua votando, achando que o Botafogo também vai ficar fora entre os 5 melhores ali. O Botafogo, nesse momento, é o quinto colocado. Vou trazer mais um repórter do All Sport para conversar com a gente, Éder Traschini, que segue o dia a dia do São Paulo, tem bastante informação do São Paulo. São Paulo que anunciou a nova fornecedor de material esportivo, a New Balance, e o Éder tem mais informações a respeito disso. Também tem informação de atraso nos pagamentos dos direitos de imagem dos jogadores. Aliás, essa tem sido uma notícia recorrente na temporada do São Paulo, impressionante, né? Como tem tido dificuldades financeiras o tricolor. E quem é que fica também para a Libertadores do ano que vem? Bom dia, Éder, seja bem-vindo ao De Primeira. Fique à vontade para escolher os vários assuntos do tricolor. Fala, Zan, PVC, todo mundo que acompanha o De Primeira. O noticiário tá bem quente aqui no tricolor, Zan. Acho que o menos importante é o jogo hoje, né? Pois é. Tá meio fora de constituição, então acho que a gente pode começar falando da notícia principal de ontem, que talvez tenha sido a New Balance, pelo lado positivo, né, mas é uma notícia que todo mundo já sabia que viria. O São Paulo já tinha esse acordo encaminhado há muito tempo, e aí oficializou ontem o New Balance. A data foi um pouco do marketing estratégico mundial da marca, que quer aí se inserir, né, no top 3, usando o Brasil e a exclusividade com o São Paulo. O New Balance tem contrato com o Red Bull Bragantino até o final desse ano, ele não será renovado, muito por força do São Paulo, que queria uma fornecedora esportiva exclusiva. Então a New Balance trabalha só com o São Paulo no Brasil. O São Paulo conseguiu isso, o modelo da camisa já está aprovado, terá algumas coisas diferentes, não confirmaram para mim o que, estão guardando as 7 chaves, mas falaram para mim que algumas coisas diferentes a gente já vai poder ver nessa primeira camisa da parceria São Paulo-New Balance, que fecharam aí por 3 anos. Essa notícia é boa, Zan, pelo lado bom. Agora, o lado ruim é que o São Paulo voltou a dever direitos de imagem. O São Paulo tinha quitado tudo lá em agosto, antes da final da Copa do Brasil. O que aconteceu? O São Paulo se classificou para a final da Copa do Brasil no meio de agosto, e aí quando você se classifica para a final da Copa do Brasil, você já leva o prêmio por essa classificação. Então, na final, quando você é campeão, você leva o restante do prêmio. Então, o São Paulo já levou o prêmio do vice, e aí depois o São Paulo foi campeão, levou o restante desse prêmio, né? O outro montante. E o São Paulo pegou esse montante de ter classificado para a final da Copa do Brasil e quitou os direitos de imagem atrasados. Mas o que acontece? Desde então, a gente teve aí 3 meses, agora em dezembro a gente está entrando no 4º mês. E o São Paulo não conseguiu pagar, né? E esse dinheiro da Copa do Brasil, o São Paulo até deu um bicho pro time, mas desde então o São Paulo não conseguiu pagar todos os direitos de imagem de todos os jogadores. Não são todos os atletas do elenco do São Paulo que recebem nessa modalidade, a maioria são gringos, mas também os brasileiros, alguns, recebem direitos de imagem, e tem até 2 meses de atraso no direito de imagem. Poderia bater 3 meses agora, entrando em dezembro, bateria 3 meses, mas o São Paulo pagou 1 mês para não bater esses 3 meses e não correr aquele risco de interpretação, de lei, de poder entrar na justiça por 3 meses de atraso, enfim. O São Paulo conseguiu pagar esse mês. O que acontece? Alguns contratos do São Paulo tinham bonificações para os jogadores e também para a comissão técnica por metas. Então, a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil era uma meta em alguns contratos. Marcar X gols na temporada era uma meta em alguns contratos. E esses jogadores que conseguiram atingir essas metas nesse período acabaram fazendo com que o fluxo de pagamento do São Paulo extrapolasse um pouco, e o São Paulo não conseguiu então acertar os direitos de imagem e as bonificações. Então tem algumas bonificações em atraso também, e tem os direitos de imagem até 2 meses de alguns atletas atrasados. O São Paulo acredita que vai conseguir acertar boa parte disso com a premiação do Brasileirão. São Paulo pode terminar em 9º ou em 14º, a maior, né, a melhor e a pior posição, e o São Paulo acredita que conseguirá quitar pelo menos a maior parte disso utilizando essa premiação do Brasileirão. Então essas são as notícias que a gente publicou ontem, Asa. E aí, então, inclusive o Thiago Braga, que me ajudou nessa publicação dos direitos de imagem atrasados.
Parece notícia antiga, mas é notícia nova, porque aconteceu várias vezes durante a temporada do São Paulo. Antes da gente fechar o noticiário tricolor, para a gente falar do vestibular, a gente estava falando do Flamengo, né? Quem pode ficar e quem pode sair no Flamengo. No São Paulo existe essa dúvida e já a gente vai ter Hélio de la Penha ao vivo aqui para conversar com a gente no de primeira, presença ilustre, torcedor do Botafogo, que, claro, não deve estar feliz, mas vamos conversar com ele sobre a temporada do Glorioso. O Éder, nesse vestibular do São Paulo, que o Dorival Júnior deve já estar pensando para 2024, tem informação de quem pode ficar e quem pode sair? O São Paulo já teve uma reunião, Asa, sobre o planejamento para 2024, já listou alguns jogadores que tem no elenco como dispensáveis, né? O caso do Felipe Alves, que já até se despediu nas redes sociais, do Raí Ramos, do Valse, o zagueiro, o Matheus Belém, que não está conseguindo renovar o contrato dele vence em janeiro, mas são assim, perdas que todo mundo já imaginava que sairiam, talvez o Matheus Belém ainda não. O Gerson Mendes, que não entra em campo há muito tempo, o Dorival não conseguiu ali, não se deu bem com ele, com o estilo de jogo dele, e não tem colocado ele para jogar, também é um jogador que o São Paulo vai procurar negociar. E aí, acho que o David também está bem perto de sair do São Paulo, não ter o seu empréstimo renovado. E aí acho que o único vestibular ainda, se a gente quiser colocar dessa maneira, é do Elisson. O Elisson tem empréstimo até o final dessa temporada, o São Paulo não tem ele como prioridade. O São Paulo quer buscar um reserva para o Caleri no mercado. Mas como o São Paulo não sabe se vai conseguir, em questão de valores, contratar um jogador no mercado para ser um reserva, no caso, o São Paulo não quer gastar muito para ter um reserva do Caleri, o Elisson ainda tem alguma possibilidade de ficar. Então talvez o único vestibular aí seja mesmo o do Elisson, Azan. Rames Rodrigues, alguma novidade? O São Paulo não quer liberar o Rames Rodrigues. A gente apurou que o São Paulo conversou sobre essa questão do Rames Rodrigues nessa reunião que teve do planejamento para o ano que vem. E existe, não sei se te falasse exatamente um incômodo, mas existe uma questão do tipo, vamos manter o Rames no ano que vem, mas o Dorival não vai usar? O Dorival vai continuar colocando ele no banco, vai continuar deixando ele como opção? A gente precisa ver isso porque ele é um jogador caro e ele precisa jogar. Mas ao mesmo tempo o São Paulo não quer liberar porque é uma contratação de peso, uma contratação que o São Paulo apresentou com muita pompa, e o São Paulo tem certeza que se liberar o Rames em comum acordo, da forma que for, vão ter muitos rivais interessados em contratar o Rames. E se isso acontecer e o Rames estourar em um dos rivais, o São Paulo vai pagar um pato bem grande. Então o São Paulo não quer liberar o Rames, vai conversar aí com a comissão técnica para entender quais são os planos e tudo mais, mas a tendência é que o Rames continue no São Paulo para o ano que vem. E esse pato não é o Alexandre do qual o Éder está se referindo em relação ao Rames Rodrigues, exatamente. Éder, obrigado pela tua participação com a gente no De Primeira São Paulo com o mercado agitado. Valeu, viu? Valeu, Azan, PVC, até a próxima.